Estamos começando mais um vídeo da nossa série Rio Antigo. No vídeo de hoje, vamos trazer imagens e histórias do Rio de Janeiro entre 1890 e 1920. Vamos mostrar fotos do Rio Antigo em duas versões, a original em preto e branco e a versão colorizada, para que nossa viagem nos leve de volta ao Rio Antigo como se estivéssemos lá hoje. Começando nossa viagem, estamos agora no centro do Rio de Janeiro, no final do século XIX. Agora, estamos vendo uma foto da Central do Brasil, por volta de 1890. Agora, estamos vendo a foto em uma versão colorizada, especialmente para o nosso canal. O primeiro prédio da estação foi construído em 1858, para inaugurar a linha da Estrada de Ferro Central do Brasil, e tinha o nome de Estação do Campo, porque ficava em frente ao Campo de Santana. A construção da Estrada de Ferro da Central do Brasil foi feita no reinado do imperador Dom Pedro II. Durante seu reinado, Dom Pedro II promoveu várias realizações para a modernização e o desenvolvimento do Brasil. No reinado de Dom Pedro II, foram construídas as primeiras linhas telegráficas do Brasil, o primeiro grande avanço tecnológico na área de comunicações implantado no país. Entre vários outros avanços que modernizaram o Brasil no século XIX, o imperador também promoveu a implantação da iluminação a gás, a imigração estrangeira e o desenvolvimento do ensino público no nosso país. Em 1854, Dom Pedro II inaugurou a primeira estrada de ferro do Brasil, a Estrada de Ferro Mauá, construída pelo Barão de Mauá, considerado o primeiro grande industrial brasileiro. 4 anos depois, em 29 de março de 1858, Dom Pedro II inaugurava a Estrada de Ferro Dom Pedro II, ligando o centro do Rio à Baixada Fluminense. Estamos vendo uma gravura da época retratando o dia da inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Na inauguração, o trem levou o imperador Pedro II, a família imperial, a corte e os ministros desde a Estação Central do Brasil, chamada na época de Estação do Campo de Santana, até a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, atualmente o município de Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo um cronista da época, ao final da inauguração, foi oferecido um esplêndido copo d'água, servido por Sua Majestade aos convidados. A Estrada de Ferro Dom Pedro II foi projetada para a integração ferroviária de todas as regiões do Brasil. Assim, nas décadas seguintes, foram construídas conexões ligando a Estrada de Ferro Dom Pedro II com as estradas de ferro das outras regiões do país, que foram sendo construídas posteriormente. A estação da Central, chamada inicialmente de Estação do Campo, foi depois rebatizada de Estação da Corte e, finalmente, Estação Dom Pedro II. Posteriormente, passaria a ser chamada de Central do Brasil. A estação passou por várias reformas desde a inauguração. O prédio que estamos vendo na foto acabou sendo demolido nos tempos da República. Já nos anos 40, quando foi aberta a Avenida Presidente Vargas e o prédio atual da estação foi construído. Agora estamos vendo uma foto do centro tirada por volta de 1890. A foto mostra o centro do Rio visto da Ilha das Cobras. Agora estamos vendo a foto com a nossa colorização, que revela uma riqueza bem maior de detalhes. Observe a Igreja da Candelária, indicada pela seta. Na época, as grandes avenidas do centro ainda não tinham sido construídas e a região era percorrida por muitas ruas estreitas, cercadas por um emaranhado de casas e construções de altura baixa.
Com isso, a Candelária se destacava na paisagem do centro, podendo ser avistada de qualquer ponto da região. A Igreja da Candelária é uma das mais antigas do Brasil. Foi construída em 1609, inicialmente como uma ermida, uma pequena igreja. No século XVIII, ainda nos tempos do Brasil colônia, começou a sofrer várias reformas e ampliações. Em 1811, já com a forma mais próxima da atual, a Igreja da Candelária foi inaugurada com a presença de Dom João VI e Dom Pedro I. Na inauguração, a igreja tinha apenas uma nave. Nos anos seguintes, já nos tempos do Brasil Império, foram construídas as 3 naves atuais da igreja e também a cúpula, que só foi completada em 1877. Quando a cúpula foi completada, a Candelária se tornou a construção mais alta da cidade na época. Como as outras casas e prédios em volta eram bem mais baixos que os atuais, a Candelária se destacava imponentemente na paisagem do centro, como podemos ver na foto. No século XX, com a construção de novos prédios, mais altos no centro, a Igreja da Candelária foi ficando ocultada pelos prédios comerciais e espigões construídos no centro, mas até hoje ainda se destaca na paisagem da Avenida Presidente Vargas, a principal avenida do centro do Rio. Agora estamos vendo uma foto da Avenida Central no início do século XX. A Avenida Central, que depois passou a se chamar Avenida Rio Branco, foi a principal avenida do centro do Rio antes da construção da Avenida Presidente Vargas, nos anos 40. Foi aberta durante a remodelação do centro da cidade pelo prefeito Pereira Passos. O objetivo da remodelação foi transformar o centro do Rio de Janeiro em uma nova Paris, com avenidas e prédios inspirados na capital francesa. Ruas foram alargadas, praças foram construídas e arborizadas, e vários prédios inspirados na arquitetura parisiense foram construídos. Um desses prédios foi o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, inaugurado em 1909, que estamos vendo agora na foto. O Teatro Municipal é considerado um dos mais luxuosos teatros de ópera das Américas. As pinturas, mosaicos e esculturas do teatro foram criadas por artistas consagrados. Nos palcos do Municipal passaram algumas das maiores estrelas internacionais da música erudita, como Maria Callas, Richard Strauss, Heitor Villa-Lobos, Bidu Sayão, Luciano Pavarotti e centenas de outros nomes mundialmente famosos. Agora estamos vendo uma foto da Praia de Copacabana, em 1890. No final do século XIX, Copacabana ainda era um vasto areal, quase desabitado, com poucas ruas, poucas edificações e de difícil acesso. Até o final do século XIX, os únicos acessos a Copacabana eram a Ladeira do Barroso, a atual Ladeira dos Tabajaras, e a Ladeira do Leme. A outra forma de chegar era pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Com a abertura do Túnel Velho e do Túnel Novo no final do século XIX e a inauguração de uma linha de bondes para Copacabana, é que o bairro começou a se tornar mais frequentado, mais habitado, e seus terrenos começaram a se valorizar cada vez mais. No início do século XX, o bairro já estava bem urbanizado, como podemos ver nessa foto, tirada na década de 10. Nessa primeira fase da urbanização do bairro, foram construídas na orla várias casas, chalés, bangalôs e palacetes, como os que estamos vendo à esquerda da imagem.
Observe que nessa foto o calçadão ainda não tinha o famoso desenho de ondas do mar, feito em pedras portuguesas. Nessa foto, o calçadão com ondas de pedras portuguesas já havia sido construído. Esse calçamento, que se tornou um símbolo de Copacabana e do Rio de Janeiro, foi construído em 1906. Observe a Avenida Atlântica, ainda com apenas uma via, e o calçadão mais estreito que o atual. Nessa época, Copacabana passou a ser o bairro preferido da classe alta carioca, que começou a comprar terrenos e construir imóveis caros no local. Este era o palacete da família Guinle, uma das famílias mais ricas do Rio de Janeiro. Construído em um grande terreno na Avenida Atlântica, na esquina com a Rua Figueiredo Magalhães, o Palacete Guinle foi construído em estilo normando e era uma das maiores construções da orla de Copacabana na época. Na década de 20, a família Guinle construiria também o Copacabana Palace, que foi indicado agora com a seta na foto. Considerado o mais luxuoso da América do Sul, o Copacabana Palace se tornou famoso mundialmente, hospedando astros internacionais do cinema e da música, presidentes, monarcas, magnatas, estrangeiros e centenas de personalidades famosas. Ao lado do Copacabana Palace, podemos ver o palacete dos irmãos Rodolfo e Henrique Bernardelli. Henrique Bernardelli se destacou como um dos mais importantes nomes da pintura no país. Rodolfo Bernardelli era escultor e recebeu grande apoio da família real, que encomendou para ele várias esculturas. No início do século XX, foi construído na orla de Copacabana o Palacete dos Irmãos Bernardelli, onde os dois irmãos passam a dar aulas de pintura e escultura. O Palacete dos Bernardelli, que agora vemos nessa foto colorizada para o nosso canal, ficava na Avenida Atlântica, na esquina com a Rua Belfor Roxo, onde hoje se localiza a Praça do Lido. Com a morte de Rodolfo Bernardelli em 1931 e de Henrique em 1936, o palacete começou a ser alvo dos interesses de construtoras e da especulação imobiliária, que já nos anos 30 começou a acontecer no bairro. Moradores de Copacabana fizeram apelos para que o palacete não fosse demolido e que no seu lugar fosse instalada uma escola. Mas infelizmente a especulação imobiliária venceu, e nos anos 40 o Palacete Bernardelli acabou sendo demolido, assim como o Palacete Guinle. Com exceção do Copacabana Palace, que continua no mesmo local até hoje, todas as casas e palacetes na orla de Copacabana foram demolidos nas décadas seguintes e deram lugar aos prédios altos que passaram a formar a paisagem da orla do bairro, da forma como conhecemos atualmente. Para muitos cariocas, saudosos do passado do Rio, com a destruição dos antigos palacetes de Copacabana, o bairro perdeu a elegância e o luxo do passado. O passado de um Rio de Janeiro que não volta mais.
Este foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique em inscrever e ative as notificações para ficar sabendo quando forem publicados novos vídeos aqui no canal. Compartilhe também com seus amigos e grupos no WhatsApp, Facebook e nas redes sociais. Você também pode assistir todos os vídeos do nosso canal no site robertocarelli.com.br.